partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Durante muito tempo, carro era quase uma decisão prática. Analisava-se motor, espaço, consumo, manutenção, mas isso mudou. Hoje os carros também falam sobre comportamento, sobre tecnologia, sobre rotina, sobre identidade e até mesmo sobre a forma como a gente vive nas cidades. O consumidor mudou, a mobilidade mudou, o mercado automotivo precisou mudar junto. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma frase do designer alemão Dieter Rams, que diz o seguinte: bom design é o mínimo de design possível. E talvez seja justamente isso que as pessoas procuram hoje. Tecnologia sem complicação, conforto sem excesso e experiências que façam sentido na vida real. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é Ter com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia, Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e hoje Nicola Veículos, a sua Chevrolet em Santo Ângelo, começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre comportamento, sobre mobilidade, tecnologia e o lançamento do novo Chevrolet Sonic, que retorna ao mercado brasileiro completamente reinventado. Eu recebo para essa conversa o Gederson Servi, que é gerente da Nicola Veículos aqui de Santo Ângelo. Gederson, seja muito bem-vindo ao nosso cafezinho. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Tudo tranquilo? Tudo certo. É um prazer estar aqui. A gente sempre ouve o programa pelo rádio, enfim, né? Porque é o horário da gente estar nessa mobilidade, né? Sim. Que tu acabaste de falar antes. Então, sempre em deslocamento para o trabalho ou do trabalho para casa ou em alguma viagem. E muitas vezes a gente fica pensando, né? Será que uma hora dá pra gente dar uma cruzada lá, bater um papo, conversar um pouco sobre algo, né? Então, realmente é bacana estar aqui, bacana fazer parte desse programa e hoje representando a Nicola, já representando a Chevrolet do Brasil também, sim, né? Num dia extremamente importante para a nossa marca, para o nosso portfólio de veículos, né? Com o lançamento do novo Sonic. Que legal, que legal, fico muito lisonjeada com as tuas palavras, de verdade, e lisonjeada com a presença de vocês aqui dessa marca tão grande, né, tão relevante, e a Nicola aqui para Santo Ângelo, essa empresa grande também, que representa bastante, né, no nosso desenvolvimento econômico aqui da cidade, então eu fico lisonjeada de verdade, obrigada pela presença. E assim, eu quero começar falando justamente desse, né, o nome Sonic, ele traz uma memória pra gente, né, que como eu disse na abertura, ele tá retornando aí completamente diferente, né, uma novidade no mercado, mesmo que a gente já tenha conhecido ele em algum outro momento, né? E, conversando aqui antes da gente entrar no ar, né, o Gederson me disse que ele participou do lançamento do antigo Sonic, então isso é muito emblemático, tu tá aqui na empresa, né, anos depois, vendo aí a volta deste modelo para o mercado. O que representa esse momento deste novo modelo, Gederson? Realmente, o modelo anterior, né, que era um hatch sedã, né, ele foi lançado lá em 2014. Eu estava na Nicola, mas na nossa filial de Santa Rosa, na época eu era gerente lá de Santa Rosa. E esse retorno hoje ele marca muitas coisas interessantes, diferentes e boas. Tá? Talvez o pessoal deve estar pensando também assim, por que o nome de novo, né? O nome Sonic, né? Então, realmente assim, para nós também foi uma surpresa, né? Quando a montadora direcionou o nome do carro, né? Para nós, vai ser novamente Sonic, né? Lógico que para isso tem algumas situações que foram levadas em consideração, a experiência do nome, a lembrança, sim, enfim, todo aquele apelo emocional que a gente estava comentando antes, né? Então lá em 2014 o carro tinha uma pegada um pouco diferente. Ele era um hatch sedã com um apelo mais esportivo, uma motorização um pouco mais agressiva, um pouco mais de potência, enfim, mas ele não era um carro, digamos assim, nosso,
né? Ele era um carro que vinha por importação. Então ele tinha algumas particularidades que talvez naquele primeiro momento dificultaram um pouco, digamos assim, a venda do carro, né? Não se gerou tanto volume de venda do carro, principalmente aqui na nossa região, que é uma região um pouco mais tradicional, né, do que em grandes centros. Em compensação, o novo modelo que chega hoje, a gente pode encher a boca e dizer com muito orgulho, é gaúcho. O novo Sonic, né? O novo Sonic, ele é produzido em Gravataí, né? Então ele é 100% gaúcho hoje. Então esse é um dos maiores diferenciais do carro hoje, né? Antes, lá em 2014, uma manutenção, às vezes ela se tornava até um pouco de receio, né? Hoje, com essa nova abordagem, né? Então a gente tem um carro aí que é produzido aqui, é nosso, é gaúcho, né? E ele veio com um apelo realmente, como nós falamos, diferente, né? Ele veio como um SUV coupé, né? É um desafio tanto para nós, né, hoje, quanto para a montadora, porque era um segmento que até então a gente não estava participando. Então são várias particularidades nesse lançamento do Sonic que fazem com que a gente crie uma grande expectativa com referência ao carro, né? Então eu acredito que o nosso público, o nosso cliente já deva ter também pesquisado, né? Porque agora ele já está rodando na internet, já tem foto, já tem vídeo, enfim. Então o apelo realmente é muito bacana, né? Várias frentes aí desse novo carro. Queria fazer, eu te ouvindo falar aqui, é legal, preciso fazer esse parêntese, porque Chevrolet dando aí uma aula, né, pra gente de reinvenção, de marketing, né? Quando a gente vê há anos atrás, a gente tem essas informações, voltaremos ao mercado e voltaremos assim. Tem de fato todo um estudo, todo um projeto, um desenvolvimento para que se aproveite aquilo que se tinha, né, da melhor forma e se encare esse novo consumidor, né, atendendo suas demandas. É uma aula de empreendedorismo e marketing para gente aqui no cafezinho, né? Com certeza, que legal. Com certeza. E o Onix, o Sonic, não é o primeiro, né? Lá em 2012, quando 13, quando foi lançado o Onix, né, que veio para fazer a conversão do Celta, né, para um novo modelo, um modelo um pouco mais robusto, um pouco maior, né, que foi o Onix, o primeiro Onix. Que legal. O Onix, ele carregava dois modelos, né, que seria, hoje a gente fala em Onix e Onix Plus, né, e lá na época, quando lançou o primeiro Onix, veio o Onix e manteve-se o nome de um dos carros mais tradicionais da montadora na época, que era o Prisma. O Onix Plus, ele só veio a ser Onix Plus realmente de nome lá em 2019, 2020. Até então ele era Prisma. Mesmo sendo a mesma plataforma do Onix na época, ele veio a ser Onix somente numa terceira geração. Porque o Onix Plus, né? Porque até então o nome Prisma tinha um grande peso no mercado brasileiro. Então esse nome ele ficou perdurando aí por vários anos, né? Até que a montadora fez essa conversão. Então o retorno do Sonic hoje ressalta e reforça essa ideia de que realmente a montadora ela preserva os bons feitos, exato, né? E mantém e melhora, exatamente. E aí tu falaste em questão de marketing, né? Você colocar um nome novo num carro hoje, quanto tempo talvez você demoraria para criar essa consistência, essa identidade de um novo nome, né? Então, por mais que a passagem do Sonic anterior tenha sido um tanto quanto curta, né, aqui dentro do Brasil, ele deixou marcas, né? E essas marcas, esse novo modelo agora já vem carregando esse DNA, né? Lógico que com muitas coisas diferentes, mas o marketing realmente ele se torna um pouco mais leve, né? Claro, na hora de fazer a divulgação do carro. Muito legal isso. Agora tu falar uma coisa muito, essa característica, né, que ele tinha antes de ser hatch e sedã, ele assume então essa proposta SUV compacto coupé, este modelo, né? E o visual também bastante marcante, pelo que eu
entrei lá na internet, lindo, né? Agora, assim, é um capricho, né? Por que esse estilo SUV tem crescido tanto no mercado? Por que as pessoas têm preferido as SUVs? O SUV hoje, nós tivemos, não me lembro exatamente o tempo atrás, agora 1 mês, 2 meses atrás, a gente teve uma reunião aí, uma apresentação de marketing, enfim, de posicionamento, né? Na verdade, a gente tem estudo mensal, né? Acredito. É isso, a montadora nos legal. passa mês a mês essas tendências, né? E o SUV, na verdade, ele cresce em disparada com relação aos outros modelos, aos outros perfis de carro, né? Na verdade, o SUV hoje ele representa vários pontos positivos, né? Segurança, visão, dirigibilidade, espaço interno, porta-malas. Então, ele vem agregando tudo isso, né? Coisas que, se a gente fosse pensar, vamos lá, 10 anos atrás, né, como a gente estava falando antes fora do ar aqui, né, 10 anos atrás a gente não tinha essa mesma visão, né, e lógico, tudo isso também vem um pouco por causa das nossas vias públicas, né, nossas vias de rodagem também, que o SUV ele já é um carro mais imponente, um pouco mais alto, né, então é mais robusto, né, então isso também ajuda a esse crescimento, mas tudo é voltado a mais pela parte de tecnologia, de conforto, de conveniência, posição de pilotagem, tudo isso o SUV traz com um requinte um pouco melhor do que o sedã, do que os outros carros menores de entrada, do que a picape, enfim, e assim por diante. Faz muito sentido isso. Porque, assim, a questão de design, né, do carro, quando a gente olha e se apaixona, ai, que carro lindo, porque normalmente, né, a nossa decisão de compra, daí falo por mim daqui a pouco, né, e vozes da minha cabeça, tu olha e tu te apaixona, ele tem um peso emocional naquilo ali, né, que a gente olha inicialmente aquilo, que carro lindo, aí depois a gente vai pensar naquela questão de potência, né, de buscar outras coisas que o carro tenha e a experiência que ele vai me trazer, se ele vem ao encontro do meu estilo de vida, né, como eu te disse também, quando eu comprei o meu carro há 15 anos atrás lá, já tô precisando trocar. Tá convidado. Foi porque o meu carro estacionava num lugar menor, né? Então, um carro, assim, na minha cabeça, bom para mulheres. Eu vejo o Sonic um pouco assim também. Um carro, assim, que vai ficar... Qualquer mulher vai ficar linda ali dentro, né? Mas esse carro, o carro acaba virando... expressão, né, da personalidade de quem dirige, não é? Na verdade, o carro hoje, independente do modelo, enfim, né, o padrão do carro, ele hoje ele é quase como uma identidade pessoal, né? Exato. Ele reflete muito a personalidade do próprio dono. Então, assim, o carro hoje, tanto de design externo, como tu falou, aparência, né, como também a parte que vem... oculta, né, digamos assim, tecnologias, segurança, enfim, ele vai refletir sim um pouco a identidade, né, o apelo emocional, esse que nós estávamos falando antes. O Sonic não deixa de ser diferente disso, né? Ele foi redesenhado com linhas agressivas, a parte traseira do carro, as novas lanternas, eles trazem uma identidade visual muito forte. Lindo. Muito forte, né? E representam hoje... Estava falando até ontem com o meu filho até, que ele gosta muito de carro, tecnologias, enfim, né? E aí ele me comentando, eles estão ficando todos parecidos, né? Estão ficando todos parecidos. Na verdade, todos os carros, eles trabalham em cima de uma plataforma, né? Por exemplo, o novo Sonic, ele é projetado numa plataforma GEM, que é uma plataforma global da GM, né? Onde entra, por exemplo, o Onix, Tracker, a própria Montana. Então, as plataformas são parecidas. Então, como as plataformas são parecidas, as próprias linhas dos carros, eles remetem um pouco da identidade de cada um deles. Então você olha às vezes a Tracker, o Sonic é parecido. Tu olha o Onix, o Onix é parecido com a Montana é parecida com a Tracker é parecida, sabe? Então eles remetem, assim como eles vão lembrar linhas, por exemplo, o novo Sonic tem algumas linhas que remetem à nossa nova Equinox, né? Que é um SUV de porte maior, mais imponente, com maior luxo, enfim. Então existem traços entre a plataforma e os próprios
carros da montadora é que eles vão aos poucos remetendo um modelo ao outro. E aí, mas é família, né? Isso, e aguça o desejo, Exato. né? O brasileiro, a gente sempre diz, né? O brasileiro tem duas paixões inerentes, né? Futebol e carro, né? Então, no momento que você compra o carro, ele começa a te remeter e você olha, isso aqui é parecido com tal carro. Daqui a pouco você está aguçando a tua ideia de subir o nível, de buscar um novo carro, né? De fazer esse upgrade, né? E ir trocando de veículo, né? Então, tem tudo isso. Mas realmente é mais ou menos esse o apelo hoje do Sonic. E eu acho que faz todo sentido quando a gente fala mesmo no sentido de família, de estar, né, todo mundo debaixo ali da mesma, abre aspas, asa, porque são irmãos, co-irmãos, primos, então algum traço familiar vai encontrar, existe, né, exatamente, entre um e outro. Exatamente. Agora, sim, a gente tem hoje, falando dessa mudança de não só dos veículos, mas principalmente do consumidor, né? E eu acho muito legal ter essa conversa contigo, que estava lá, que está há anos já aí na Chevrolet, porque esse consumidor hoje ele está mais exigente, muito mais conectado, muito mais ligado em tecnologia. Então ele quer tecnologia, mas ele não abre mão de conforto, ele quer praticidade, quer segurança, né? Como que vocês têm essa leitura desse consumidor que tem chegado para vocês hoje e o que ele tem buscado e o que ele encontra? O consumidor, assim, a gente comenta, sempre fala na loja que o nosso cliente ele muda quase que diariamente. Né? Ele muda quase que diariamente, porque nós hoje estamos numa cidade relativamente pequena de porte médio, um porte médio, né? Então, assim, a gente hoje trabalha com vários perfis de clientes diferentes. Talvez em grandes centros maiores o perfil ele seja um pouco mais direcionado. Sim. Mas hoje a gente, por exemplo, nós temos nossa região aqui ainda é uma região bastante agrícola, né? Então a gente tem um perfil do cliente que é o agricultor, que é o cliente mais picapeiro, né? Que a gente diz, né? Sim. Gosta mais da caminhonete, da picape, enfim. A gente tem o pessoal que gosta do veículo e compra o veículo para passeios, né, para viagens, não para o dia a dia, e também tem o cliente que usa o carro para o dia a dia. E esses perfis eles são bem diferentes. Dentro do dia a dia, né, quem compra o carro para o dia a dia já existe alguma variação muito grande, né? Hoje a gente vê uma crescente também em carros de aplicativo, enfim, né? Então é uma mescla. Sim, essa questão do perfil do consumidor é uma mescla, né? Sim. Então, assim, o cliente hoje ele procura isso que você falou, integridade do carro, falando em segurança, né? Tanto ativa como passiva, né? Sistemas de freio, auxílio de frenagem de emergência, enfim, airbags, ABS, que já deixou de ser benefício, né? Isso já é básico, né? Nós estávamos falando antes, né? Lá em 2010, 11, quando começou a ser obrigatório airbag e ABS nos carros, né? A gente falava, né? O carro é completo com airbag e ABS. Hoje a gente diz assim, o carro é básico, e o básico já é, por exemplo, com airbag e ABS. Então, assim, o que inova hoje os carros, né? A tecnologia adicional, a conectividade, né? Por exemplo, você ter a oportunidade de você chegar dentro do carro com o teu celular, sem precisar pegar nenhum fio, sem precisar pegar um cabo, você chega ali, coloca o teu telefone dentro do carro, o telefone já conversa com a central multimídia do carro, você já puxa a tua agenda de telefone ali para dentro, tem os comandos de voz que você pode pedir, né? E tudo isso, assim, é uma facilidade para o teu dia a dia. Né? E te transmite também segurança, né? Total. A gente estava falando antes da questão do emocional no trânsito, né? Então, quando você entra dentro do carro, o carro te apresenta várias possibilidades de benefício para o teu dia a dia, para aquele momento, que pode ser 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, que é da tua casa até o teu trabalho, ou da tua cidade, a tua cidade de destino. O carro te trazendo todos esses benefícios, né? Te dando essa oportunidade de você estar bem organizado. Relaxado emocionalmente. Isso, exato. Relaxado emocionalmente, o trânsito fica mais leve. Com certeza. Né? E o trânsito, cada vez, ele está mais complicado, né? Então, isso tudo ajuda no teu lado emocional também, Exato. Né? O que tu imagina, tu que conheceu o Sonic antigo e o novo, o que mais surpreende esse consumidor, independente do perfil dele? O que mais surpreende esse consumidor com o novo Sonic?
De cara, assim, o que é a primeira coisa? Olha, vou te dizer o seguinte, ó, de cara, eu acho que não tem como você não falar da estética do carro, né? Do design externo. Não tem como você... Por isso que eu até botei aquela frase de início lá do design. Isso, porque impacta muito. Sim. Ele não... As linhas dele hoje, elas não remetem nada ao Sonic anterior. Uhum. Ele é totalmente renovado. Né? O outro Sonic anterior, ele tinha um apelo bem mais urbano e esportivo. Esse Sonic, ele trabalha um uso mais misto para o dia a dia. Ele é um pouco mais alto do chão, ele tem uma distância maior do chão até a base do carro, né? As linhas aerodinâmicas são fantásticas, são lindas, na verdade, né? Então, assim, o primeiro impacto é o visual. Você olhar o carro, tu te apaixona pelo olhar. Sim. E aí depois vem a experiência interna, né? Sim. Aí vem o acabamento interno, é muito superior ao que nós tínhamos antes, né? A própria tecnologia embarcada no carro é muito superior à que tinha antes. Sem dúvida. Desempenho, economia, versatilidade, agilidade. Olha, tem que conhecer o carro. Teteia, como dizia meu avô. Fantástico. Jederson, agora são 13h24, a gente vai fazer um intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje eu estou recebendo o Jederson Serve, gerente da Nicola Veículos aqui de Santo Ângelo, para uma conversa sobre comportamento, tecnologia, mobilidade e o lançamento do novo Chevrolet Sonic. No próximo bloco a gente vai falar sobre conectividade, segurança, experiência ao dirigir, tecnologia intuitiva e o que o consumidor realmente espera de um carro hoje. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e hoje Nicola Veículos, a sua Chevrolet em Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. E juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. A Nicola Veículos está trazendo um SUV coupé diferente de tudo que você já viu. Espaço generoso, conforto de sobra e segurança que você precisa. Com tecnologia de ponta e um design arrojado que só a Chevrolet sabe fazer. Novo Sonic, o carro que não vai sair da sua cabeça. Novidade na Nicola Veículos, mais perto de você. Nicola Veículos, em Santo Ângelo, na Avenida Ipiranga. Dicas Corsã. O óleo de cozinha nos ajuda a preparar pratos deliciosos. Mas quando descartado de forma errada, é um grande vilão. Ao ser jogado na pia, no tanque ou no vaso do banheiro, ele se acumula na rede e entope as tubulações. Por isso, armazene o óleo utilizado em garrafas PET e procure locais que façam a reciclagem. Corsã. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões.
Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 28 minutos, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou numa conversa aqui com o Gederson Servi, que é o gerente do Nicola Veículos aqui de Santo Ângelo, e a gente está conversando sobre o lançamento aí do novo Chevrolet Sonic, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e também hoje a Nicola Veículos, a sua Chevrolet em Santo Ângelo. Agora a gente vai falar um pouco de tecnologia, né? Porque tecnologia é uma coisa que precisa fazer sentido para quem usa, né? A gente até falava disso aqui no intervalo, quanto que a tecnologia, ela reinventou, na verdade, ela mudou o comportamento do mercado automotivo, né? E eu acho que a cada lançamento, quando ela vem ao encontro dessa integração mesmo, né, do usuário ali com a máquina, ela vem reforçando cada vez mais essa mudança, essa atualização de comportamento do consumidor dentro daquilo que se faz necessário. E aí, quando tu fala, né, no outro bloco sobre saúde mental, Gederson, vem muito ao encontro do que a gente está vivendo hoje em dia, né, no mundo, que é, de fato, buscar coisas, buscar lugares, buscar experiências que nos façam felizes, né? E aí, tu trazendo essa coisa, né, de eu poder entrar no meu carro, né, que tem ali uma proposta conectada, onde de fato eu, na prática, né, eu me integre com ele e consiga fazer uma viagem feliz, literalmente feliz, né? Acho que isso faz muito sentido para o consumidor de hoje em dia. Esse carro, ele foi pensado nesse sentido dessa vida digital das pessoas. Fala um pouquinho para nós dessa tecnologia. Com certeza, sim. Eu acredito que hoje não existe mais um carro sem ser pensado na parte digital. O carro, ele é uma extensão de várias coisas do nosso dia a dia, né? Estávamos conversando há pouco agora no intervalo, né? O carro ele hoje é uma extensão da nossa casa, ele é uma extensão do nosso escritório, ele é uma extensão da nossa faculdade, é uma extensão do nosso lazer, enfim, ele é uma extensão de várias coisas, né? Então, sim, todos os carros hoje, principalmente esses novos lançamentos, eles são pensados em poder atender de uma forma mais eficiente esse lado mais tecnológico, digital, conectividade do nosso cliente, né, com o resto do mundo, digamos assim, né? No momento que você entra dentro do carro, você tem acesso àquilo que você mais necessita no momento. Lógico, lembrando que a gente também tem que cuidar da segurança na dirigibilidade, né? Claro. Cuidados ao dirigir, né? Tipo, o manuseio de celular, enfim, as leis de trânsito, a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Mas isso a gente está falando não só do motorista, né? Porque o carro, ele não é feito só para o motorista, né? O motorista sim precisa estar atento ao trânsito, mas daqui a pouco o seu filho, a companheira ou o companheiro, né, a esposa, marido, enfim, né, quem está dentro do cockpit do carro, esse sim possa ter a versatilidade e a opção e a possibilidade de estar conectado com o que está aí no mundo, sim, com o que está fora, né? Então, isso deixou de ser, como é que diz assim, um mero luxo, né? Isso hoje é necessário o carro estar equipado, programado para que possa atender essa demanda. E realmente isso é um crescimento, é uma das coisas que mais se procura hoje, né? É a conexão. Né? Você estar conectado. Nós falávamos quando eu cheguei, né, aqui na emissora antes, né, sobre o celular, enfim, né, que é o nosso bloco de anotação, é a nossa agenda, é tudo, né? Então você estar conectado, né, faz parte e é necessário hoje, independente de ser o Sonic, Onix, enfim, a linha Chevrolet hoje ela traz todos os carros trazem essa conectividade ativa, né, para que o nosso consumidor tenha sim essa possibilidade de estar conversando e participando do que está ao redor dele, mesmo estando dentro do seu carro. Perfeito. Que tecnologias que tu ressaltaria do novo Sonic?
Nessa parte de conectividade, eu acho que a gente não pode deixar de fora o nosso MyLink, né, que é a nossa central multimídia. Ali você tem várias possibilidades de interação, né, com o veículo, né, desde os comandos de voz, enfim, tá? Um fator grande, principal, que os nossos carros têm é o Wi-Fi nativo. Tá? Então todos os nossos carros, todos os carros hoje, vou estar te mentindo, tem um modelo só hoje que ainda não vem com Wi-Fi nativo, que é a S10 LS cabine simples, que é um carro projetado pura e exclusivamente para o trabalho pesado. Não que quem faça uso desse carro não necessite, mas ele ainda não vem com esse Wi-Fi. Todos os outros modelos do nosso carro, todos já vêm com Wi-Fi nativo de série. Tá? Então isso é muito importante, porque faz a conexão do cockpit do carro com o mundo exterior. Tá? E um dos grandes atrativos, não só do Sonic, mas também presente no Sonic, é o OnStar. Tá? O OnStar é uma telemática veicular. Tá? Através do OnStar você tem acesso, por exemplo, desde agenda de restaurante, você pode fazer reserva de hotéis, você pode fazer programação de rota de passeio, você pode programar uma rota segura, com acompanhamento da assistência a OnStar do veículo. Tá? E ainda em caso de, por exemplo, que a gente nunca está livre, né? Um caso de um acidente ou alguma dificuldade com o carro, o OnStar ele ainda oferece para o nosso cliente, para o cliente OnStar, a tecla do SOS, né? Que é um comando que você aperta no painel do carro ou no retrovisor, tem um botãozinho vermelho, lá você aperta e ele automaticamente te direciona para uma central de atendimento personalizada. Tá? É personalizada mesmo, é pessoas falando com pessoas, não é uma tecnologia lá, um atendimento eletrônico, é uma pessoa falando com outra pessoa que pode encaminhar para você o socorro necessário. Eu já usei e é fantástico. Tá? Então, assim, são coisas que tem no carro que às vezes fazem muito a diferença, principalmente quando a gente fala em segurança e tranquilidade. Sim. Tá? Sim. E um outro fator importante do OnStar, né? Que eu acho que isso vamos dizer assim, é um diferencial do carro, né? Que precisa ser ressaltado, que por mais, por exemplo, que você sofra um acidente, estoure o airbag do teu carro lá e você não consiga contato, o pessoal do OnStar ele entra em contato com você. Existe a reciprocidade, a volta, né? Se você não consegue e o sistema identifica que você teve uma colisão que acionou os airbags, por exemplo, a própria central entra em contato contigo para ver se está tudo bem. Se tu não responder, eles te mandam socorro. Isso é interessantíssimo. Que sensacional isso. Então, que sensacional. São tecnologias que hoje a gente só enxerga nos nossos carros. Sim. E aí, mais uma vez, vem ao encontro daquilo que a gente estava falando, né? Essa tensão no trânsito. Daqui a pouco vou pegar uma estrada. Minha filha, agora que tem 20 anos, vai ter a sua primeira carteira de motorista, né? Temos a nossa colega Duda aqui, que pega a estrada de vez em quando também para ir para a faculdade. Quem está começando a dirigir, né? E eu sei por mim que quando eu peguei a estrada a primeira vez, assim, eu tive que levar meu avô junto, porque eu tinha medo. Dá um frio na barriga, muito frio na barriga. Quem não teve, não tá falando a verdade. E isso reduz, né? Olha que legal, porque assim, até um tempo atrás, itens de segurança, como tu falaste antes, né? O airbag, enfim, ABS. Isso era luxo. Era luxo, era premium, né? E agora a gente tem esse tipo de tecnologia. Achei incrível, Jederson, isso. Que incrível. E assim, e o interessante disso que a gente estava falando, né? Falou da colega que vai para a faculdade. Eu falei antes da rota segura, né? Você pode acionar lá, por exemplo, eu vou para um lugar que eu não conheço. Eu não sei. Eu vou sair daqui, vou a Porto Alegre, vou lá, sei lá, um bairro X, e nunca fui. Eu não sei se lá é um lugar que eu posso entrar e sair com tranquilidade. Por favor, eu quero que vocês acompanhem essa rota. Então, enquanto você estiver fazendo a rota, o OnStar te acompanha. Né? Tem um pacote que tem esse acompanhamento, né? Então ele te acompanha toda a tua rota. Se você desviar da rota ou fazer uma parada que não está programada, alguém vai te chamar. Tá tudo bem aí, Dani? Tu tá legal? Eu vi que você parou, você trocou de rota, o que aconteceu? Tá tudo certo?
e aí Que segue a viagem. sensacional. Isso é muito legal. Eu falei lá no primeiro bloco que, olhando o carro, assim, eu achei que ele identificava muito com o público feminino. Falei até que qualquer mulher ficaria belíssima dentro do novo Sonic. Mas tem um público jovem aí também, né? Que buscando esse carro com essa identidade visual, muito com essa questão da tecnologia, da conectividade. Como que tem sido essa experiência para o público mais jovem? Como o carro veio para nós, ele chegou na sexta-feira passada, na verdade, ele chegou na concessionária, né? Então, o carro ficou parado alguns dias em off ali, né? Até a gente fazer o processo, por exemplo, de emplacamento do nosso test drive, né? Para depois poder disponibilizar ele para visibilidade. Nós não tivemos ainda assim um público muito amplo indo lá conhecer o veículo, tá? Mas todos os que chegaram até o carro hoje, né? Principalmente o público mais jovem, a expressão é de fascínio, né? A expressão é de fascínio. Porque ele traz esse apelo jovial, né? Se tu olhar, ele traz aquele apelo esportivo, né? E o jovem hoje, o que o jovem gosta, né? Se a gente parar para pensar hoje, o jovem ele busca o quê? Praticidade, habilidade, velocidade, tecnologia, é tudo muito rápido. O jovem hoje quer tudo muito rápido, né? Até porque a gente está passando por um momento em que, como tudo está na nossa mão, né? É tudo ao toque de um clique, como a gente diz, né? Então você clica ali, você já tem o retorno, você já tem a resposta, você já tem o que você precisa. Então essa velocidade, o Sonic remete isso, né? Aí nós falamos antes do nome, né? O Sonic, uma das características dele é o nome ser mais curto, né? Então, até para você ter essa facilidade, como ele é global, então é fácil de tu pronunciar no Brasil, nos Estados Unidos, na China, enfim. Né? Então tem toda essa pegada. Então, realmente, assim, a gente acredita muito como concessionária e como montadora que esse carro vai ser um novo marco. Ele vai fazer uma virada de chave muito grande aí na questão do nosso portfólio de veículos, né? Então a gente aposta muito na venda desse carro hoje. Já deu uma voltinha, não? Ainda não, mas deu vontade, né? Assim, eu até ia vir com ele hoje para cá, tá? Mas como a gente está no processo de organizar o evento de hoje, então a gente deixou o carro, ele tá lá, a gente mostra, tira ele do lugar, coloca de volta no lugar, então assim, mas a partir de amanhã com certeza eu vou estar andando com o carro, vou experimentar. Na verdade eu andei com ele no autódromo do Velopark em Nova Santa Rita, quando a gente foi fazer o treinamento do carro. E posso dizer que o carro é muito legal, é muito bom. Versatilidade, ergonomia, eficiência ao dirigir, consumo, torque, força. Sabe que te ouvindo falar, assim, tem uma coisa muito grande, tu falou antes, né, da identidade. Daí eu fiquei lembrando do meu carro, porque eu tenho a mais velha, que eu falei, mas eu tenho um pequeno também de 4 anos, né? E o meu carro, por conta disso, ele tem além da cadeirinha, né, da criança, tem lá bolacha, brinquedo, tem toda aquela coisa do maternal. O carro do meu marido, não. É um carro limpo, é um carro que tá sempre impecável, cheiroso, totalmente o oposto do meu. E eu conheço várias mulheres que têm essa característica também. O que torna, e aí, voltando ao que eu acabei de te ouvir falar, né? Porque eu tô falando do carro, é uma coisa que muito consumidor tem buscado hoje, e talvez até as pessoas estejam um pouco saturadas de ouvir a palavra experiência. Contudo, não tem como a gente não falar que hoje em dia é isso que o consumidor busca, né? A experiência daquele produto. E foi o que eu acabei de ver aqui no teu semblante quando tu falou do carro, né? Da experiência, de tudo aquilo que ele oferece. Com certeza. Até porque, como nós falamos no início, né? Retornando um pouco ao nosso papo do primeiro bloco, né? Sobre o consumidor. Se você perguntasse para alguém antigamente, o que define a compra do teu carro, né? Tu ia falar motor, potência, alguma coisa de estética, né? Enfim, hoje economia, né? Hoje não. Hoje a experiência, o uso do carro, né? A experiência, aquilo que o carro te proporciona. Exato. Porque assim, hoje quando tu vai fazer um test drive, nós não fizemos com o Sonic ainda, mas falando no geral, né? No geral dos drives hoje, o cliente vai para dentro da loja, a primeira coisa que a gente faz para o cliente é deixar o carro do jeito do cliente. Né? Para ele ter uma experiência legal dentro do carro.
né? E, inclusive a parte de conectividade, né? Você conectar o telefone do cliente no teu carro para fazer o test drive, porque remete a essa sensação de posse, né? Sim, o carro, sim, de pertencer. Isto, e a facilidade que tudo isso te traz. Claro. Né? Claro. Então, tipo assim, o que define a compra hoje, a gente sempre diz que 80% da compra é definida pelo test drive do carro. Mas desde que o test drive ele demonstre tudo o que o carro pode proporcionar para você. Para aquela pessoa em particular, né? Eu lembro que eu tô no ramo de automóveis faz 20 e poucos anos aí, né? Então eu lembro que nas primeiras experiências, né? Tu dizia assim, porque a gente não falava, vamos fazer um test drive, a gente dizia assim, Dani, vamos dar uma volta para te ver o carro. Né? Dar uma volta é simplesmente dar uma volta, né? Andar com o carro. Hoje o test drive ele é muito mais do que dar uma volta. Ele é uma experiência. Exato. Tá? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que cuidar e preservar muito com o cliente, Excelente. Né? Esse detalhe. Excelente. Agora são 13 horas e 44 minutos. A gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho. Hoje numa conversa muito legal sobre mobilidade, tecnologia, aqui com Gederson Serve, da Nicola Veículos aqui de Santo Ângelo. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre consumo emocional, experiência, identidade, futuro da mobilidade e o evento de lançamento do novo Chevrolet Sonic aqui em Santo Ângelo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e Nicola Veículos, a sua Chevrolet em Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Nessa Semana Nacional de Educação Financeira, o Sicredi convida você a fazer escolhas financeiras mais conscientes. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se organiza, pouco a pouco realizando sonhos e construindo uma vida melhor e mais próspera para amanhã. Como o Paulo, a Ana, o José, que se planejam para construir um futuro com mais tranquilidade e segurança todos os dias. Semana ENEF 2026. A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha. Sicredi é ter com quem contar. A Nicola Veículos está trazendo um SUV coupé diferente de tudo que você já viu. Espaço generoso, conforto de sobra e segurança que você precisa. Com tecnologia de ponta e um design arrojado que só a Chevrolet sabe fazer. Novo Sonic, o carro que não vai sair da sua cabeça. Novidade na Nicola Veículos, mais perto de você. Nicola Veículos, em Santo Ângelo, na Avenida Ipiranga. Precisando da Corsã? No nosso site ou aplicativo, você pode fazer solicitação de serviços, realizar parcelamento, ter informações sobre a fatura e muito mais. Acesse cliente.corsã.com.br ou baixe o nosso app. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13 horas e 49 minutos. Estou de volta contigo aqui no Cafezinho Missioneiro. Hoje estou recebendo aqui o Gederson Serve, que é o gestor aqui da Nicola Veículos Santo Ângelo. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e hoje Nicola Veículos, a sua Chevrolet em Santo Ângelo. E agora a gente vai falar um pouco disso, desse consumo emocional, da experiência, da identidade desse consumidor e do evento de lançamento do novo Chevrolet Sonic aqui em Santo Ângelo. Jefferson, achei muito interessante que tu trouxe antes, né, essa questão do quanto que vocês tiveram que mudar, e tu tá aí há mais de 20 anos nesse ramo, então eu acredito mesmo, né, o que tu viveu muitas fases do setor nesse todo esse tempo. Agora, essa questão da concessionária, do atendimento na concessionária, do test drive, que deixou de ser lá dar uma voltinha para uma experiência ali que a pessoa vai ter dentro do carro, mudou muito, né? A questão do atendimento, tecnologia, o relacionamento pós-venda de vocês, eu acredito também que deve ter mudado bastante, porque hoje a gente tem um consumidor que ele se atualiza mais, ele pesquisa mais, ele tem mais acesso à informação, compara, né? Ele chega mais informado na concessionária. Como que é isso na tua visão? Na verdade, assim, bem isso que tu falou. Se a gente fosse parar para pensar, alguns anos atrás, consumidor, nós, né, vendedores, gerentes, enfim, de concessionária, nós éramos os doutores, né? Uhum. Os doutores naquele produto. Sim. Então a gente tinha todo o conhecimento na nossa mão, a gente que sabia as especificações do carro, a gente que sabia as dimensões, enfim, né? Então, tipo, o cliente visitava talvez 2, 3, 4, 10 concessionárias, dependendo de onde ele estivesse, até encontrar um carro que estivesse e atendesse às necessidades dele. Hoje o processo ele é bem diferente. Começando por essa parte de pesquisa que tu comentou, né? Hoje o que acontece? Ele vai lá no YouTube, vai lá na internet, assiste 2, 3 vídeos de cada carro, né? Pega lá 1, 2 influencers que são direcionados ao mercado automobilístico, escutam 2 ou 3 opiniões, formam a sua opinião e a partir daí eles vão para a loja. Sim. Né? Então, na verdade, hoje o cliente ele já vai quase que 70%, 80% da compra definida quando ele chega na empresa. Ele já está com aquele negócio praticamente na mão. Uhum. Então o diferencial é como tu falaste, é como a gente vai abordar o cliente, o atendimento, o test drive, né? Então esses são os detalhes. Isso eu não estou falando por nós Chevrolet, eu acredito que isso seja uma realidade não só da Chevrolet, mas como de todas as outras montadoras e todas as outras marcas. Então o investimento maior de marketing hoje ele é mais digital do que presencial. Sim. Né? A rotina do dia a dia hoje do vendedor ela mudou muito. Antigamente a gente atendia o cliente na loja, hoje a gente atende o lead. Uhum, né, que vem através do digital, chega ali e aí você começa a fazer o trabalho em cima disso. Então esse realmente é um fator que mudou muito essa percepção do cliente, né? Ele vem na loja, mas ele já vem, posso te dizer às vezes até que muitas vezes ele sabe muito mais do que nós, porque a gente precisa conhecer o nosso produto, a gente precisa ter uma noção muito boa do produto do concorrente, né? Não para desmerecer ou para desfazer o produto, mas sim para poder contra-atacar com as objeções que a gente encontra no dia a dia, né? Então o cliente chega preparado, na verdade, né? Ele vem preparado. Sim. Então, a partir dessa preparação do cliente, a gente prepara a equipe ou nos preparamos para que a gente possa fazer um atendimento diferenciado para o cliente, para que a gente consiga atender as expectativas, mostrar que o carro atende às necessidades dele, enfim, que possui as características que ele precisa pro dia a dia, ou para viagem, ou enfim, né, para o trabalho, aquilo que ele procura no veículo, né? Então perfeito. É bem interessante. E fechar de vez aquela decisão, né? Isso, aquela escolha ali. Exatamente. Sabe que tu falava, eu me lembrava que quando eu fui comprar meu primeiro carro, isso tem alguns bons anos, a gente tinha aí o apoio das oficinas, né, dos mecânicos. Um abraço pro Carlito aqui, inclusive, porque eu ia lá, né, pegava um carro, comprei um usado, né, porque
primeiro carro foi usado. Certo. E aí levava na oficina, ele olhava e dizia, não, esse aqui serve. Aí devolve, esse aqui não serve, e assim vai. E é muito legal a gente ver, né, o quanto que isso se atualizou, porque assim, é uma mudança de fato de perfil. Há anos atrás, quem faria isso que eu fiz alguns anos atrás seria muito provável meu avô, meu pai, enfim, né? O homem ali em questão, porque os homens entendiam mais disso, né, Gederson? Hoje, então, a gente vê as mulheres tendo essa iniciativa e esse poder de compra, tudo isso, e a gente vem agora, então, com uma nova geração de consumidores também, né? Também buscando isso, buscando essa experiência e também tendo poder de compra, né? E o Sonic conversa com qualquer tipo de consumidor nesse sentido, né? Sim, realmente era uma necessidade, digamos assim, né? Isso que tu falou, vou procurar o meu mecânico de confiança, enfim, né? E hoje, não digo que não é necessário, mas reduziu bastante, porque o acesso à informação, o acesso ao vídeo, ele te traz as informações que tu precisa saber do carro. Inclusive, se tu colocar lá o que eu preciso observar em tal carro para ver se é bom para mim comprar, a internet vai te dar o Dr. Google, né? Sim. O Dr. Google, sabe, né? A IA, sabe né? muito. A IA te diz hoje, né? Inclusive, quando você vai fazer pesquisa, né? Tu vai colocar lá na IA qual é o melhor carro custo-benefício hoje, desde que ele tenha tais itens. Ela vai te dar as possibilidades para você pensar e pesquisar. E aí você vai só trabalhar o teu lado pessoal, né? Talvez o teu lado também um pouco financeiro, para ver até onde você alcança o investimento para você fazer a aquisição do teu carro. Então, e deixou de ser um paradigma, né? Isso de porque é mulher. Não, mulher hoje ela tem o poder de compra tanto quanto o masculino, né? Não tem mais essa questão de a mulher não compra. A gente tem hoje dá para dizer que 50% e 50% a divisão entre a aquisição de veículos, né? Então é muito forte essa questão da decisão, né, da mulher na compra do carro, né? Então do seu carro, do carro da família, enfim, então é muito bacana isso, essa ascensão do poder de compra feminino pro ramo automobilístico. Perfeito. Sem contar, lógico, a nova geração, né? Se a gente parar para pensar hoje, um filho de 10 anos tem um poder de decisão de compra de um carro hoje muitas vezes maior que o pai e que a mãe. Com certeza, troca de carro quando vem um filho. Um bebê tem esse poder de decisão. Exato, mas eu digo 10 anos porque já começa a ter um pouco de noção, né? Já tem a ideia de, pai, lançaram um carro novo, mãe, dá uma olhada nesse carro aqui, pai, tu falou em comprar carro, olha isso, que falo pelo meu, né? O meu também, quando tinha essa idade, 10, 11, 12 anos, a gente falava em trocar de carro, ele já vinha. E esse aqui, será que não é legal? Esse aqui... Agora, lógico, agora ele tá um pouco maior, continua na mesma mais ideia, ainda, né? Mais ainda, porque... Aliás, um abraço para Arthur. Ele vive no mundo tecnológico, né? Então, isso define a compra hoje. Então, realmente é um processo bem diferente do que a gente vivia uns anos atrás, né? Sim. E aí, hoje, então, às 19 horas, a gente tem, então, o lançamento do novo Chevrolet Sonic, a partir das 19 horas, é isso, né? Isso, a partir das 19 horas. Como é que tá a expectativa da Nicola Veículos para esse lançamento? Como eu te falei antes, né? A expectativa para o lançamento é muito... Assim, a gente está bastante intrigado, digamos assim, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica ansioso para colocar o carro para fora, né? Para mostrar, para o pessoal olhar, poder fazer o drive, né? Ele intriga também porque a gente ainda não tem, como eu te falei, a gente não mediu ainda, né? No nosso consumidor local aqui qual é a intensidade desse carro hoje, né? Mas assim, a expectativa é muito legal. A montadora está fazendo uma aposta muito forte no carro e a gente, em conjunto com a montadora, está na mesma batida. A gente está apostando muito nesse carro, né? Ele veio realmente assim, a ideia da montadora é vir para a briga de liderança de mercado nesse segmento com esse carro, né? E vai brigar bonito. Vai brigar bonito. O carro tem muitos atrativos, inclusive valor, não preço, inclusive valor, tá? Preço também, preço de lançamento, pré-lançamento, lançamento, o preço está muito agradável. Posso te dizer que ele está hoje no pré-lançamento, o preço de pré-lançamento mais barato que você comprar um Onix Premier, para a gente ter uma ideia. Competitivo, tá? São duas versões, uma versão um pouco mais tradicional, a Premier,
né, e uma versão um pouco mais esportiva, que é a versão RS, né, alguns diferenciais entre eles de acabamento, enfim, né, estética e tal, mas muito bonitos os carros, muito agradáveis aos olhos, como nós falamos antes, e com uma tecnologia muito bacana. Eu acredito que assim, ó, a gente vai vender bem o carro. A expectativa é essa, estamos confiantes nisso, tá? E esperando o pessoal hoje nos visitar lá para conhecer o carro, né? Então esse é o principal motivo de hoje. 19 horas na Nicola Veículos Santo Ângelo. E para quem está ouvindo agora e ficou curioso com este novo momento aí do Sonic, eu quero que tu diga por que vale a pena ir lá conhecer o carro hoje. Vale a pena porque assim, o slogan do carro já diz tudo, né? É o carro que não vai sair da tua cabeça. Esse é o slogan do carro. O novo Chevrolet Sonic não vai sair da tua cabeça. O carro, então, ele está muito legal, fantástico, tá? Um design arrojado. Eu acredito que tanto o público jovem, feminino, como também o público de meia idade, aí, enfim, né, que é apaixonado por carro, não vai deixar de conhecer o carro. Ele traz conforto, traz sofisticação, traz tecnologia, robustez, economia e itens de segurança fantástico que muitos carros de nível financeiro ou nível premium, né, maiores, nesse momento ainda não tem. Perfeito. Então assim, não dá para deixar de conhecer o carro. Eu já amei. Então o convite está feito para o pessoal dar uma passada lá, conhecer o carro, tá? E também assim, o evento é hoje, né? Mas daqui a pouco, eu já tenho compromisso, tenho aula, né? Preciso ir para minha aula, não posso faltar, né? Ou tenho trabalho, né? O Paulão vai estar trabalhando aí de noite também, nosso amigo Paulão aqui da rádio, né? Vai estar trabalhando. Então assim, amanhã o carro também vai estar por lá. Nós temos o nosso drive, está disponível para andar, para experimentar, fazer a experiência do drive que a gente falou antes, né? E a partir daí curtir o carro, fazer aquisição, né? Tomara que a gente consiga fazer algumas vendas, né? Talvez no evento, mas se não, posterior. E que o nosso cliente realmente se sinta satisfeito com a compra do novo Sonic. Sensacional. Jederson, que prazer te receber aqui no cafezinho. Adorei a nossa conversa, adorei o Sonic, adorei a tua história, adorei tudo. Muito legal a nossa conversa. Obrigada pela presença, de coração. Prazer é nosso estar participando aqui contigo, né? Nesse programa aí que faz parte do nosso dia a dia, já está na cultura santo-angelense, né? Isso é um ano diferenciado, né, tanto para nós aí como para nossa região, né, o ano dos 400 anos das missões, né, então é muito legal a gente estar fazendo parte dessa virada aí dos 400 anos, também trazendo algumas novidades aí para o mercado automobilístico. Muito legal. Hoje a gente falou sobre carros, mas no fundo falamos sobre transformação, porque os carros mudaram junto com as pessoas, mudaram as cidades, mudaram as prioridades, mudou a forma como a tecnologia entra na nossa rotina. E talvez o mais interessante seja justamente isso, entender que mobilidade hoje também fala sobre experiência, comportamento e qualidade de vida. Nosso agradecimento aqui aos parceiros do Cafezinho Missioneiro, Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e também a Nicola Veículos Santo Ângelo pelo convite para essa conversa e pelo lançamento do novo Chevrolet Sonic hoje a partir das 19 horas. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã com mais Cafezinho Missioneiro. Tchau, tchau.